Boa noite a todos. Convido agora o nosso professor Dr. Fernando Cruz a dar início oficial ao primeiro Milkcast do PET Produção Leiteira. Professor, a palavra agora está com você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Uma satisfação recebê-los conosco. É um esforço muito grande que o pessoal do PET tem feito, PET Produção Leiteira, tem realizado para esse evento de hoje e ao longo de junho e julho. Eu gostaria de agradecer aqui as nossas empresas que participaram, as universidades que estão envolvidas, os profissionais das nossas empresas apoiadoras. Nós temos aí na nossa live pessoas do Paraná, São Paulo, Rondônia, Roraima, Pernambuco, Acre, Maranhão, né? Tem um pessoal também de Camarões, do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado por estarem participando. Você que está aí no YouTube, eu pediria que você compartilhasse a nossa live, clicando aí na Delta, na setinha, compartilhando com os demais colegas de vocês e se inscrevendo também no nosso canal. Essa palestra é importante dizer que ela vai ser disponibilizada aqui no YouTube, tá ok? E a presença de vocês durante a palestra, no término da palestra, vai ter um link chamando para o cadastro de presença de vocês. E também um outro link para quem não fez a inscrição, para estar fazendo a inscrição hoje durante a palestra da Marion. Tá ok? Mais um agradecimento, eu gostaria de agradecer a todos os PETs, que é um programa de educação tutorial do MEC. No Brasil, nós temos mais de 800 grupos, vários grupos das ciências agrárias nos ajudaram na divulgação deste evento. E eu também peço, se alguém tem algum evento que está realizando na área de ciências agrárias aqui, gostaria de divulgar, podia colocar aí no chat também, divulgando para todos os participantes dessa noite, tá ok? Bom, eu gostaria então de anunciar a palestra de hoje e agradecer já de antemão a presença da Marion Strack Delle Carbonari. A Marion é zootecnista, formada pela UEPG, doutora em zootecnia, foi pesquisadora da Fundação ABC por 9 anos, trabalhou na área de forragens e grãos. Tá? Hoje ela é proprietária da MSDC Consultoria, trabalha muito na área da parte de forrageiras, alimentação conservadas e pastagens em todo o Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Tá ok? Marion, a nossa ideia é nós trabalharmos aí em torno de máximo 1 hora, mais uns 20 minutos. Pessoal, durante a palestra da Marion, vocês podem fazer as perguntas de vocês aqui no chat, que tem um outro grupo na retaguarda aí, me passando as perguntas pelo WhatsApp, tá ok? Podem fazer as perguntas aí. Marion, a palavra é com você, muito obrigado pela tua presença, fique bem à vontade, que é uma conversa bem informal, tá? Nosso objetivo aqui não é testar ninguém, mas, enfim, é passar conhecimento para esse pessoal todo que está aí nos assistindo, tá ok? Mais um detalhezinho, a Marion, é importante ressaltar isso, foi uma das minhas crias da graduação em zootecnia do EPG, ela foi minha orientada de iniciação científica. É um prazer para mim, alimenta o meu ego ver o teu sucesso e principalmente tu tá aí conosco hoje. Eu te convidando como um palestrante para estar palestrando no nosso evento. Muito obrigado e parabéns pelo teu sucesso. Fique à vontade agora, a palestra é tua. Muito obrigada, agradeço, professor, as suas palavras, boa noite a todos. Para mim é uma grande honra esse convite, eu fiquei muito feliz quando o professor me convidou e também é uma grande responsabilidade estrear esse primeiro Milkcast, sabendo que tem pesquisadores que vão vir aí de extrema competência, mas estou muito feliz e hoje vamos tentar aqui bater um papo sobre a silagem de milho, o processamento dessa silagem, será que ele interfere na produção de leite? Será que ele interfere na composição do leite? Então, é esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Vou compartilhar, então, com vocês a minha apresentação.
sei se já está aparecendo para vocês aí a apresentação. Vamos colocar aqui o apontador a laser e vamos iniciar. O que é o nosso título hoje? A gente vai falar silagem de milho, da lavoura ao tanque de leite. A gente sabe que o processo de silagem de milho, ele é extremamente complexo, porque não tem só o momento da lavoura, como se fosse uma lavoura de grãos, por exemplo, que Marion, não está fazendo compartilhamento. não, ele está compartilhando a tela do seu computador. Ah, Lembra que tem que selecionar a janela do aplicativo. é que não apareceu. Agora apareceu, agora vai dar certo. Vamos lá. Em um minutinho. Isso aí, agora sim. Já estou colocando aqui. Agora, para mim, está aparecendo a tela cheia e o ponteiro. Para vocês, está aparecendo tudo certo também? Acredito que sim, né? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o processo de silagem de milho, ele é um processo extremamente complexo, porque ele tem desde a parte da lavoura, a parte da ensilagem, a parte do silo e depois toda a retirada e o que essa silagem vai compor nas dietas e representar lá no final, na nossa produção leiteira. Hoje, a silagem de milho é a forrageira mais utilizada para bovinos leiteiros em todo o mundo. Aqui na nossa região, a região que eu estou é a região centro-oriental paranaense, que é a região dos Campos Gerais, que ela está compreendendo as cidades de Ponta Grossa, Carambeí, Castro, que é aí a nossa capital nacional do leite, né? E a gente diz aqui que os nossos produtores, 99,9% utiliza a silagem de milho como a fonte volumosa e energética básica na alimentação dessas vacas de leite que tem médias de produção leiteira acima de 42 litros de leite por dia. E aí, por que a forragem, a silagem de milho, ela é tão importante? Devido ao seu valor energético. A gente diz que a silagem de milho é uma fonte de volumosa energética comparado a outras forrageiras. Ela tem um baixo teor de fibra, então ela nos dá energia e nos dá também fibra digestível para esses animais ruminantes. Ela tem alta produção de matéria seca por área, então tem muita produtividade. Ela tem uma colheita mecanizada relativamente facilitada, quando a gente compara a produção de pré-secado, uma colheita da silagem de milho, uma colheita direta, muito mais tranquila de ser feita. Ela tem uma qualidade de fermentação. Então, a gente diz assim que a planta de milho, ela é uma forrageira padrão. Por quê? Porque ela tem um baixo poder tampão. O que significa isso? Que a hora que você ensilou, o pH vai cair de uma maneira rápida, que isso é importante para a fermentação. Ela tem um teor adequado de carboidratos solúveis. Então, ela é considerada padrão. Por quê? Porque nós conseguimos também um teor de matéria seca adequado no momento da ensilagem. E por ela ter essa alta produção por área, esse alto valor energético, nós consideramos que ela tem um baixo custo relativo. O produtor pode pensar assim, mas na hora que eu estou fazendo a minha silagem, meu custo é em torno de 5, 6, 7, 8 mil reais por hectare. Mas quando a gente transforma isso em produção de massa, em valor energético, esse custo é muito rentável para o produtor. E aí, da onde que vem esses nutrientes que nós estamos falando? Da onde que vem na planta de milho? Nós temos nas folhas o teor de proteína, mas é importante a gente entender que o nosso foco na silagem de milho não é proteína bruta. A silagem de milho, ela vai entrar como componente energético das nossas dietas. E essa energia vai vir através dos grãos produzidos pela silagem. A gente deixa os componentes proteicos para quem usa pré-secado, para os animais que ficam em pastejo. O nosso foco vai ser a parte da energia que vem dos grãos e também uma fonte de fibra que vem do colmo. E qual que é a composição da planta de milho?
Se a gente olhar aqui nesse gráfico, a gente vê que 50% do percentual de matéria seca da planta de milho é grão. 20% é como, 11% folhas, depois a gente tem composição de sabugo, palha e outros. E esses grãos, eles possuem cerca de 72% a 74% de amido, o que confere para a silagem teores em torno de 30% a 35% até 40% de amido na silagem como um todo. E aí, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de uma dieta típica dos Campos Gerais. Essa é uma dieta composta para vacas de alta produção, com uma relação volumoso concentrada em torno de 50 para 50, mas para a gente entender que a porcentagem de inclusão de silagem de milho é em torno de 40% das dietas. Então, uma vaca, quando eu pergunto quanto uma vaca come de silagem de milho, nesse nosso exemplo aqui, uma vaca está comendo 30 quilos de silagem de milho por dia. Aí que a gente vê a real importância e o quanto do comprometimento que a gente precisa ter na hora que a gente está fazendo esse volumoso. São 30 quilos que uma vaca come por dia desse alimento. Só que o processo de produção, como a gente comentou, compreende vários fatores. Nós temos toda a fase de campo, de manejo de lavoura, escolha de híbrido, adubação, controle de plantas daninhas, pragas, doenças. E nós temos toda a parte de ensilagem, teor de matéria seca, tamanho de partículas, processamento de grãos, que é um dos fatores que nós vamos dar ênfase hoje nessa noite, o tipo de silo, uso de aditivos, vedação, que é muito importante também, processo de compactação, desensilagem e depois lá a formulação da dieta e o manejo no coxo, né? E aí, a gente vai falar rapidamente, nós não vamos dar foco nos processos da lavoura, mas a gente precisa entender que nós precisamos ter um complexo de manejos para a gente produzir uma silagem de milho de qualidade. Então, deve começar desde a correção do solo, cuidado na rotação de culturas, o manejo da cultura de inverno, que foi antecessora a essa cultura de milho, a escolha do híbrido, um fator muito importante. Nós temos que pensar muito na escolha do híbrido, posicionamento, em que região nós estamos, que época de semeadura que vai ter, qual é a tecnologia que eu tenho para produzir essa silagem. Eu sou um produtor de alta tecnologia, eu sou um produtor de média tecnologia. A escolha do híbrido confere muita diferença em produção e qualidade de silagem. Como também a adubação de base, de acordo com correção do solo. E aí tem todos os processos de espaçamento entre fileiras, população de planta, adubação de cobertura e os manejos de planta daninhas, pragas e doenças, como a gente comentou. Mas esses pontos, hoje, a gente não vai focar. O que a gente vai focar é agora. Eu fiz tudo certo. Eu fiz toda a minha correção de solo, eu fiz todo o meu manejo de lavoura. E aí? Qual é o ponto de corte? Em que momento que eu vou entrar na lavoura, cortando e fazendo a minha silagem? E aí que existe uma estimativa. Pessoal, o que a gente tem que entender aqui, que eu vou mostrar para vocês essa linha do leite. A linha do leite é apenas uma estimativa. Nós não vamos tomar a decisão de fazer a silagem ou não através da linha do leite, mas ela nos confere um norte, uma estimativa, como eu frisei aqui. O que é importante entender? Aqui nós temos a espiga de milho. O momento de corte para essa silagem vai ser em torno de 2/3 da linha do leite. O que significa esses 2/3? Que eu tenho 2 partes farinácea no grão e uma parte leitosa. Então, eu tenho 2 partes já com enchimento do amido e uma parte leitosa. Vocês podem observar aqui que esses grãos, eles estão expostos.
é importante fazer esse procedimento para verificar a linha do leite. Se você olha aqui nesse outro exemplo, observem que se eu não faço a exposição do grão, eu imagino que essa linha do leite está em torno de 1/3. E não, essa linha do leite está em torno de 2/3. Mas e por que eu estou falando que isso é uma estimativa? Bom, esse ano aqui na nossa região, sei também que no Rio Grande do Sul, nós tivemos algumas condições aí de estiagem. E, por exemplo, a estiagem é um dos fatores que afetam a linha do leite em relação ao teor de matéria seca. Por exemplo, o mesmo híbrido com 2/3 da linha do leite que passou por estiagem pode estar com um teor de matéria seca muito mais elevado do que nós preconizamos. E qual é o teor de matéria seca preconizado para o corte? Nós dizemos que é em torno de 30% e 35% de matéria seca da planta inteira. Mais perto do 35% é melhor. Por quê? Porque é no 35% que nós vamos ter a máxima produção de grãos com um teor de matéria seca e produção da planta adequado. Porque a silagem de milho, como nós vimos, além de ser uma fonte energética, ela também é uma fonte volumosa e precisa de condições adequadas de umidade para a fermentação. Então, é nesse ponto aqui que nós vamos ensilar. Lembrando que esse teor de matéria seca é da planta inteira. E aí, Marião, vocês vão me perguntar, mas o que acontece se eu cortar abaixo de 30% de matéria seca? Temos dois problemas. O primeiro, quem já viu esse silo aqui, ó? O que isso está caracterizado? Aqui, ó, isso aqui é churume. A gente diz tecnicamente que é efluente, mas quando a gente está na propriedade, é mais conhecido como churume. Por que isso aqui é escuro? Porque todos os nutrientes, ou grande parte dos nutrientes que estavam na silagem, escorreram tudo com o efluente, escorreram tudo com o churume. E além de eu estar perdendo nutrientes com esse baixo teor de matéria seca, o potencial poluente desse efluente é muitas vezes maior do que o nosso esgoto doméstico. Então, eu estou com dois problemas. O primeiro é que eu estou perdendo nutrientes da minha silagem, e o segundo problema é que eu estou com aí um índice de poluição ambiental extremamente elevado. E além do silo, eu vou ter outro porém. Vamos observar aqui nessa figura. A gente pegou um exemplo típico aqui de uma dieta pré-secada, silagem de milho, uma ração, farelo de soja e um fubá de milho. Se eu tenho uma silagem cortada com baixa matéria seca, eu vou ter menos participação de grãos, como nós acabamos de ver aqui, ó, menos participação de grãos. Eu tendo menos participação de grãos, eu vou ter menos amido. Então, se eu colocar essa silagem com matéria seca mais baixa, com menos amido, em uma mesma quantidade, numa composição de uma dieta, para eu ter todos os nutrientes que a minha vaca vai precisar, eu vou ter que complementar com um fubá de milho, por exemplo, uma outra fonte energética. E aí, ó, toda essa parte aqui vai ser complemento a mais na dieta, vai onerar mais custos para o produtor. Então, não cortar silagem de milho verde. Além de tudo, tem outro problema. Silagens mais verdes, eles têm maior problema de fermentação butírica, que não é uma fermentação que a gente deseja. Então, quando falam, vamos cortar silagem de milho no ponto de milho verde, milho pamonha, não. Aí você vai perguntar assim, mas tudo bem, então, já que a gente precisa preconizar maior quantidade de grãos, vamos cortar aqui, ó, com 45% de matéria seca, porque é aqui que eu vou ter 100% da minha produção de grãos. Mas aí eu começo a ter outros problemas. Quando eu tenho a minha silagem muito seca, eu tenho dificuldade de compactação. A gente sempre fala que quem vê silagem mais seca sendo compactada, o trator passa para compactar e ele faz aquele efeito colchão.
a silagem abaixa e a hora que o trator sai, a silagem volta. E é nesse momento que vai ter entrada de oxigênio, muito mais perdas de matéria seca e começa aí deterioração por desenvolvimento de leveduras, de fungo, porque eu não vou conseguir tirar todo o oxigênio, fazer aquele processo de anaerobiose que a gente precisa na silagem, né? Então, por isso, é um dos pontos que eu preciso manter em torno de 30% a 35%. Aí vou mostrar aqui para vocês alguns dados. Nós avaliamos durante 4 anos 1.201 amostras de silagens aqui na região centro-oriental paranaense. E o que nós podemos observar que no decorrer dos anos, aqui em 2016, 21% das silagens eram colhidas verdes. No ano de 2019, apenas 8% das silagens nessa região foram colhidas verdes. A gente observa que o teor entre 30 e 35 ele se manteve, mas nós estamos tendo uma tendência aqui, de aumentar as silagens colhidas entre 36% e 40% de amido. E aí vocês vão perguntar, mas e essas silagens colhidas com esses teores de matéria seca que é adequado, quanto de FDN, digestibilidade, amido, nutrientes ela tem? Então, esse gráfico aqui, vamos entender esse gráfico, porque nós vamos observar ele no decorrer da apresentação. O que a gente precisa entender? Que aqui esse X, ele está representando a média das minhas amostras. Esses valores de cima significam meus valores máximos, e esses valores aqui de baixo, meus valores mínimos. Porque no caso do FDN, no ano de 2016, as silagens dessa região de estudo tinham em torno de 43% de FDN e foi reduzindo. Em 2009, elas passaram a ter 40% de FDN. E aí, em contrapartida, o que acontece com os teores de amido? Os teores de amido em 2016 eram em média de 30% e em 2019 eles subiram para 33%, extremamente esperado em relação aos teores de fibra. Então, se os teores de fibra estão diminuindo, teoricamente os valores, as médias de amido estão aumentando. E a gente quer maiores teores de amido e menores teores de fibra, porém que essas fibras sejam bem digestíveis. Então, aqui, o que é DIV-FDN? É o quanto dessas fibras, essa fibra vai ter de digestibilidade. A gente tem dados de 48% em 2016 e passando aqui para 51% em 2019. E os nutrientes digestíveis totais também aumentando. Que a gente pode entender que, de uma maneira geral, a qualidade das silagens dessa região, elas têm melhorado. E eu posso frisar para vocês que são silagens com extrema qualidade. E aí, já que eu disse para vocês que essas são silagens de extrema qualidade, o que ainda impulsiona essa silagem ter uma qualidade bromatológica boa e o que a gente precisa fazer no momento da colheita para ter uma silagem com uma qualidade física também boa? E é aí que nós vamos destacar 2 pontos, que é o tamanho de partículas e o processamento de grãos. Vamos entender um pouquinho do tamanho de partículas. Primeiro, eu preciso, quando eu vou determinar o tamanho de partículas da minha propriedade, preciso entender em qual propriedade que eu estou inserido. Por exemplo, se eu vou fazer a retirada dessa silagem com a fresa, que é a desensiladeira, e depois vou colocar isso num vagão para fazer uma TMR, eu tenho que saber que, dentre esses processos, eu vou ter redução do tamanho de partículas. Porém, existe um jogo de peneiras que foi desenvolvida pela Universidade da Pensilvânia, que é famosa e conhecido como Penn State, que ele nos dá um norte para dizer quais são os tamanhos de partícula adequado para essa silagem. Então, a gente tem que nessa primeira peneira aqui, que é a peneira de 19 milímetros, nós temos que ter de 3 a 8% da nossa silagem com partículas maiores que 19 milímetros.
Aí a grande maioria da nossa silagem aqui tem que estar inserida nessa peneira, que é de 8 a 19 milímetros. De 45 a 65% da silagem tem que estar com tamanho de partículas nessa segunda peneira aqui. Aí nós temos essa terceira peneira, que é de 4 a 8 milímetros, que tem que ser em torno de 20 a 30% da silagem, e depois aqui o fundo. Por que esse tamanho de partículas é importante? Primeiro, partículas pequenas. Nós estamos falando da vaca. O que a vaca é? A vaca é um ruminante. Então, esse animal precisa ruminar. Nós precisamos de fibra efetiva, que vai ser composta pela primeira e pela segunda peneira. Nós precisamos de fibra efetiva para esse animal ruminar. Ao ele ruminar, ele vai produzir saliva. E a saliva funciona como um tamponante de rumen, que vai fazer com que o pH fique adequado e as bactérias celulolíticas consigam trabalhar da melhor forma para degradar essa fibra. E partículas grandes? Partículas grandes, elas fazem um efeito semelhante ao que a gente comentou, aquele efeito colchão, quando a gente tem matéria seca elevado, elas prejudicam a compactação. E outro problema, ocorre seleção no coxo. Além de nós termos um tamanho de partículas adequado, nós também temos que ter uniformidade dessas partículas. Vamos observar aqui nessa foto. Vocês estão vendo essas partículas grandes, parece que mascadas e rasgadas pela máquina? Isso aqui não é uniformidade. Os animais vão fazer com o focinho, vão separar toda essa silagem, vão fazer seleção no coxo e não vão estar aproveitando. Então, além de nós termos um tamanho de partículas adequado, nós precisamos de uniformidade desse tamanho de partículas. E além do tamanho de partícula, nós vamos para outro ponto. Esse vai ser um ponto importante hoje aqui na nossa palestra, é o processamento de grãos. Gravem essa sigla aqui, nós vamos falar muito dela. É o KPS. O que significa isso? É Kernel Process Score. É o grau de processamento dos grãos, isso que importa para nós. Essa metodologia é desenvolvida em laboratório e como é que ela funciona? A silagem é seca em estufa e é colocada nesse jogo de peneiras aqui. Primeiro é analisado o teor de amido total dessa silagem e para essa silagem ser considerada com um ótimo processamento de grãos, 70% do amido total da silagem tem que passar dessa peneira de 4,75. Para ser considerado um processamento bom, de 50 a 70, e processamentos ruins, abaixo de 50% de KPS. Para a gente ter uma ideia prática do tamanho dessa peneira, aqui que eu estou falando de 4,75, significa mais ou menos que o grão tem que estar quebrado em pelo menos 4 partes. Então, aquela teoria que a gente tinha antiga, que só vamos machucar o grão, quebrar um pouco do grão, que a vaca já vai aproveitar. Não, os grãos têm que ser quebrados em várias partes, em no mínimo 4 partes, para poder a vaca digerir eficientemente. Então, gravem esses valores aqui. Um KPS, um processamento bom acima de 70, ótimo acima de 70, bom de 50 a 70 e ruim abaixo de 50. Mas tudo bem, eu falei para vocês que essa é uma técnica laboratorial. Só que o momento de eu fazer o monitoramento do meu processamento de grãos é na colheita. E aí, como fazer? Existem outras metodologias, mas vou mostrar aqui para vocês a metodologia do copo. Isso aqui é um copo, um recipiente em torno de 1 litro. E aí, no momento que está sendo feita a colheita, você vai pegar 1 litro dessa planta inteira, dessa forragem que ainda não tá ensilada, vai encher nesse copo de 1 litro, vai colocar numa superfície, numa mesa, e vai contar quantos grãos inteiros ou mais que a metade tem. Para ser considerado ótimo, tem que ter menos de 2 grãos inteiros ou mais que a metade. Para ser considerado bom, de 2 a 4 e ruim, mais que 4. Aí vocês vão falar assim, é difícil? É muito difícil. Imagine uma quantidade de 1 litro de forragem, você ter só apenas 2 grãos inteiros ou mais que a metade. Então, o nosso desafio aqui é muito grande. E por que nós vamos falar muito sobre esse processamento do grão?
Porque, como eu falei para vocês, as vacas, eles só digerem eficientemente quando os grãos são processados e quebrados em pequenas frações. Grãos quebrados em partículas menores, eles vão apresentar alto grau de degradação ruminal. Aí, o que é um caso interessante? Nós falamos de teor de amido. Olha, o que a gente tinha? Tinha em torno de 33% de teor de amido de média. Então, duas silagens podem ter o mesmo teor de amido, por exemplo, 33%. Mas o aproveitamento, a digestibilidade desse amido pode ser completamente diferente de acordo com o processamento dos grãos. Se eu tiver um bom processamento de grãos, a minha silagem com 33% de amido, a vaca vai aproveitar muito mais do que se eu tiver um processamento ruim. E será que isso vai interferir na qualidade, na produção de leite, na rentabilidade final do produtor? A gente vai ver. E aí, esse amido que não é aproveitado em todas as fases de degradação e digestão da vaca, o que acontece? Ele vira aí o famoso amido fecal, que a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Então, o que é o amido fecal que a gente está vendo aqui nessa foto? É o amido que não foi capaz de ser degradado e absorvido pelas diferentes etapas de aproveitamento do animal. O amido fecal é uma ferramenta de diagnóstico para estimar essa digestibilidade e quantificar quimicamente as partículas de amido que não são aproveitadas. Porém, o que a gente tem que entender aqui é que existe uma desvantagem do amido fecal. Ele não vai indicar a digestibilidade de alimentos específicos. Então, eu não consigo determinar se, por exemplo, esse grão que está aqui nesse esterco, ele veio realmente da minha silagem, ou se, por exemplo, eu estou fornecendo um grão úmido para as minhas vacas, ele veio do grão úmido. Então, ele consegue determinar a digestibilidade da dieta total e não de alimentos específicos. Mas aí eu sou nutricionista, eu não tenho a disponibilidade de fazer essa análise química. Existe alguma ferramenta que eu possa utilizar no campo? Aí nós fizemos, desses dados que a gente vai mostrar para vocês hoje, foram coletados por vários técnicos das cooperativas Capal, Castrolanda e Frisia. Foi coletados em diferentes propriedades, diferentes animais de lote de alta produção, e quando o técnico chegava, diferentes técnicos também, quando o técnico chegava para fazer a coleta desse esterco, para fazer análise de amido fecal, nós fizemos um score fecal visual. Então, aqui, ele observava 100, então que não era possível visualizar grãos no esterco, pouco, alguns grãos visíveis em pequenos pedaços e muitos grãos visíveis e inteiros. E depois nós correlacionamos com os dados lá do laboratório da análise de amido fecal, e a gente obteve uma correlação de alta magnitude. Então, se você é nutricionista, você pode utilizar como uma ferramenta, não pode ser substituído a análise, mas como uma ferramenta observacional de diagnóstico, esse score fecal visual. E aí, eu sou produtor pequeno, eu não tenho condições de terceirizar, eu não consigo colher com uma máquina grande que consegue processar grãos. Você está falando tanto da importância dos grãos. Eu consigo fazer uma silagem de qualidade, bem processada, com uma máquina tratorizada? Eu sei que tem bastante alunos aqui, então nós temos públicos de diversas localidades. Vamos entender um pouquinho aqui das máquinas de colheita automotriz. Essas máquinas de automotriz, elas possuem processadores mecânicos, que são conhecidos como cracker. Hoje, a gente já tem aqui no Brasil algumas máquinas tratorizadas que estão possuindo esse dispositivo acoplado. Quando a gente fala máquina tratorizada, a gente está falando dessa máquina aqui, ó, que tem que ser acoplada no trator. Quando a gente está falando da automotriz e dessas máquinas maiores aqui que não precisam, elas são já automotrizes, né? Em todo o decorrer dessa apresentação, quando a gente falar em máquina tratorizada, essas máquinas não possuíam processadores mecânicos, apenas as automotrizes.
E essas máquinas automotrizes, quais são as vantagens delas? Então, elas possuem esses processadores mecânicos, conhecidos como cracker, que elas vão fazer com que a forragem passe por esse cracker, por esses rolos, consiga quebrar o grão e tente manter o máximo do tamanho de partículas adequado, que a gente já viu que é importante. Como elas são grandes, elas têm maiores eficiências na colheita, nós temos ganhos de velocidade operacional, aumento na capacidade de produção. Porém, elas são equipamentos caros e existe alto investimento, somado à pequena quantidade de horas trabalhadas, né? Então, aí que entram os prestadores de serviços. Há muitos anos atrás, aqui na nossa região, a gente tinha prestadores de serviços já, e no Brasil isso não era tão evidente. Porém, hoje, a gente já tem associações de prestadores de serviço aqui no Brasil, então nós já temos disponibilidade de prestadores de serviços no Brasil inteiro. Só que existem algumas situações aí que a gente diz. Com uma possível economia de combustível para aumentar a taxa de colheita, a gente fala aí popularmente no campo que muitas vezes essas máquinas, eles abrem o cracker. Quando fala em abre o cracker, o que significa? Que aumentar a distância entre esses rolos processadores, justamente para aumentar a taxa de colheita e colher mais rápido, economizar combustível. Só que aí, quando eu estou abrindo o cracker, eu vou ter uma redução na capacidade de processamento dos grãos. Mas aí, Marião, se falou das automotrizes, e vamos comparar aquele gráfico de novo aqui. Nós temos um gráfico onde mostra médias de colheitas próprias e colheitas terceirizadas. E os valores de KPS, que são os valores de processamento de grãos que a gente acabou de ver. Então, vamos recapitular. Quanto maior esses valores de KPS, quer dizer que minhas silagens estão melhor processadas os grãos. Então, silagens que foram terceirizadas, em média, elas sim possuíam melhor quebra de grãos, um melhor processamento de grãos. A mesma coisa para máquinas automotrizes. A gente sabe que está muito interligado aqui esses dois gráficos. Geralmente, quem terceiriza colhe silagem com automotriz e quem tem colheita própria, a grande maioria é máquina tratorizada de uma ou duas linhas. Então, sim, as máquinas automotrizes, elas realmente, em média, processam melhor os grãos. Mas vamos observar aqui em valores absolutos. Isso significa que máquina tratorizada não consegue processar bem o grão? Consegue. Olha aqui, nós temos máquinas tratorizadas processando o grão tão bem quanto máquinas automotrizes. E o contrário também é verdadeiro. Nós temos máquinas automotrizes que tiveram um processamento ruim. Então, o que é importante a gente entender? Que não necessariamente, quando a gente tem uma máquina automotriz, nós vamos ter um excelente processamento de grãos. Essas máquinas têm uma alta capacidade de processamento de grãos, mas elas precisam estar bem reguladas. E aí, esse outro gráfico aqui, ele é muito interessante, porque cada caixinha dessa aqui, ela representa uma marca de máquina diferente. Nessa caixinha azul escura, nós temos máquinas automotrizes. E na caixinha azul clara, nós temos máquinas tratorizadas. O que é interessante a gente entender? Que independente da marca da máquina, todas as marcas conseguiram fazer silagens com um processamento de grãos considerado ótimo. O que a gente pode entender? Que uma máquina que seja bem regulada, que esteja com faca, contra-faca bem afiada, é capaz de produzir boas silagens. E a gente falou de prestador de serviço. Aqui, cada caixinha é um prestador de serviço diferente. Vamos observar esse exemplo desse prestador de serviço aqui. Ó. Veja a amplitude desses dados. Esse mesmo prestador de serviço fez uma silagem com 8% de KPS. Nós vimos lá que silagens, para ser considerado processamento ruim, tem que estar abaixo de 50.
Então, vocês imaginem uma silagem com 8% de KPS. É uma silagem só com grão inteiro, uma silagem terrível. Mas esse prestador de serviço, ele também conseguiu fazer uma silagem com ótimo processamento de grãos. E aí, o que a gente precisa entender desse gráfico aqui? Que o acompanhamento no momento da colheita do produtor, do técnico, para auxiliar esse prestador de serviço, esse operador da máquina, se a máquina realmente está bem regulada, fazer a contagem do copo, dos grãos no momento da colheita é muito importante. Porque é no momento da colheita que eu vou conseguir ainda fazer os meus ajustes na silagem. Depois eu não consigo mais ajustar processamento de grãos. E aí perguntaram muito para nós, mas Marião, quando eu estou trabalhando com máquina automotriz, eu tenho cracker, eu consigo ajustar o tamanho de partículas. E para quebrar melhor o grão, ele tem uma correlação com o tamanho de partículas? O que a gente pode observar aqui? Ó? Que sim, que o processamento dos grãos tem uma correlação negativa com o tamanho médio de partículas. O que isso significa? Que se eu estou processando mais os meus grãos, eu estou reduzindo o meu tamanho médio de partículas. É uma correlação negativa. E quando eu abro esses dados, eu observo máquinas tratorizadas e máquinas automotrizes separadas. Eu continuo observando as mesmas correlações significativas. Porém, o que a gente já esperava aqui, ó, que tivesse uma associação maior com as máquinas tratorizadas, porque como essas máquinas tratorizadas não possuem cracker, para eu fazer um melhor processamento de grãos, eu preciso reduzir mais o meu tamanho de partículas. E aí vem a pergunta, o que eu faço então se eu tenho uma máquina tratorizada e uma máquina que não tem esse processamento de grãos? Prioriza o processamento dos grãos. Porque o tamanho de partículas, depois é serviço para o nutricionista, eu consigo que, teoricamente, arrumar na minha dieta. Eu posso usar um pré-secado, quem tem disponibilidade. Os animais que vão a pasto também tem essa fonte de fibra. Então, se eu vou ter que escolher entre processar o grão e manter o tamanho de partículas, eu escolho processar o grão. Aqui, nós separamos máquina tratorizada, máquina automotriz e diferentes tamanhos médios de partícula. O que a gente observa? Que numa máquina tratorizada, quanto menor o tamanho de partículas, maior vai ser meu KPS, maior vai ser meu processamento de grãos. Isso acontece também para a automotriz. Mas dentro de um mesmo tamanho de partículas, as máquinas automotrizes sempre vão processar melhor a silagem do que as máquinas tratorizadas. Só que aqui nesse trabalho, então não foi possível a gente verificar se as máquinas automotrizes com cracker bem regulado, elas seriam capazes de produzir silagens com o mesmo processamento de grãos em diferentes tamanhos de partículas, né? Isso a gente não conseguiu observar. Mas e aí? A gente está falando tanto desse processamento dos grãos e qual que é a influência desse processamento dos grãos nas perdas de amido fecal e produção e composição do leite? Nós vamos ver aqui, nesse gráfico, nesses dados que nós temos, as médias de amido fecal foram em torno de 7%. A gente considera valores bons, abaixo de 5% de amido fecal, e valores ótimos, abaixo de 3% de amido fecal. Então, bons, 5%, abaixo de 3%, considerado valores ótimos. Nesses dados que vocês vão ver, nós tivemos 71% dos dados estavam com amido fecal entre 4% e 9,9%. E aí, o processamento dos grãos tem a ver com o amido fecal? Sim, tem uma correlação de alta magnitude com o amido fecal.
E através dos dados, nós conseguimos gerar essa equação aqui, que nós conseguimos entender que a cada aumento de uma unidade percentual no KPS, ocorre uma redução de aproximadamente 0,14 unidades percentuais de amido fecal. Nós já vamos ver um gráficozinho aqui que a gente consegue entender melhor o que essa equação aqui nos gerou. Se a gente olhar aqui, nós separamos as silagens que tinham processamento adequado de grãos com as silagens que não tinham processamento adequado de grãos. Mesmo que a gente não tenha uma diferença significativa, silagens com processamento adequado tiveram valores médios de 6,1 de amido fecal e silagens com processamento inadequado, as vacas tiveram em média 6,7 de amido fecal. Uma correlação negativa extremamente significativa de alta magnitude. Então, o que isso significa? Que quanto mais eu processar a minha silagem, menos perdas de amido fecal eu vou ter. E aí, através dessa equação aqui, nós conseguimos gerar aqui, ó, essas pirâmides. Aqui são os valores de KPS e os valores de amido fecal estimado. Vamos ver que é interessante aqui, ó, nós comentamos que valores acima de 70% de KPS eram considerados ótimos. E valores abaixo de 3% de amido fecal também eram considerados ótimos. Nós conseguimos aqui, ó, exatamente 70% de KPS e a equação estimou 3% de amido fecal. E quando nós temos 20% aqui de KPS, nós temos um amido fecal estimado em 10%. E o que isso significa? Muito mais perdas. Será que esse amido fecal, ele afeta a produção de leite? Sim, ele afeta. Mas vamos primeiro olhar aqui essa digestibilidade. Por que ele vai afetar? Aqui nessas 4 equações da literatura aqui, nós vimos digestibilidade aparente total do amido. Essas 4 equações aqui, elas vão estimar o quanto teve de digestibilidade aparente de amido total. E elas tiveram alta correlação aqui com o KPS. O que significa isso? Que quanto maior meu processamento de grãos, maior digestibilidade aparente total do amido eu vou ter. E aí o que eu falei para vocês, ó, amido fecal versus produção de leite. Tem uma correlação significativa. O que isso quer dizer? Que quanto maior o meu amido fecal, menor vai ser minha produção de leite dos animais. Por quê? Porque eu estou perdendo mais. E aí, esse processamento dos grãos? A gente já viu que o amido fecal ele está afetando a produção de leite. E o processamento dos grãos, ele afeta a produção e a composição do leite? Vamos olhar essas correlações aqui de KPS com a composição. Nós vimos que o KPS teve uma correlação significativa com gordura, com proteína e com a parte de lactose. A gente sabe que principalmente a gordura, esses teores de gordura, proteína, essa composição do leite, são vários fatores que interferem nessa composição, mas nós conseguimos achar correlações significativas. Então, silagens que são melhor processadas, essas vacas tiveram maiores produções de gordura no leite, tiveram maiores produções de proteína e lactose. E aí? Será que essas vacas geraram maior produção de leite? Posso dizer para vocês que o processamento dos grãos, ele tem uma correlação de alta magnitude com a produção de leite. Nós fizemos a mesma coisa aqui. Nós pegamos as silagens que estavam com processamento adequado, separamos e fizemos a média de produção leiteira. Nós pegamos as silagens que estavam com processamento inadequado e fizemos a média de produção leiteira desses animais. Não tivemos diferença estatística, mas aí quem está no campo todos os dias, nós tivemos uma diferença de 900 ml de leite
por animal dia em relação àqueles animais que estavam comendo uma silagem com processamento adequado em relação a uma silagem com processamento inadequado. Aí eu pergunto para vocês, quase 1 litro de leite de diferença por dia entre eu estar processando a minha silagem de maneira adequada e não adequada é importante? Temos certeza que sim. Aí que vem a nossa análise econômica. Será que o quanto que esse quase 1 litro de leite por animal dia está impactando no bolso do produtor? Aí nós usamos aquela mesma equação, nós pegamos os dados de KPS nesses diferentes níveis e nós usamos os mesmos dados de amido fecal que a gente acabou de ver estimado pela equação. Como nós vimos que valores acima de 70 de KPS são considerados ótimos e valores abaixo de 3% de amido fecal são considerados ótimos e sem perda, nós não estimamos perda para esses valores. De acordo com esse autor aqui, a cada acréscimo de 1 unidade percentual de amido fecal, eu tenho uma redução de 0,31 quilos de leite animal dia. A partir disso, nós pegamos KPS, por exemplo, aqui, de 60% e um amido fecal estimado de 4,1. Através dessa estimativa desse autor, o que a gente entendeu? Que esses animais que estavam comendo uma silagem com KPS de 60% e com amido fecal de 4,1, eles estavam tendo uma perda de leite de 0,35 kg animal dia. O que isso gera? Em torno de 45 centavos de perda animal dia, e no rebanho de 100 animais, aqui no nosso exemplo, durante o ano, esse produtor está perdendo em torno de 16 mil reais. Agora, se eu pego uma silagem com 20% de KPS, vou ter estimado em torno de 9,9% de amido fecal. Aí, esse animal já vai ter uma perda de leite de mais de 2 litros por dia, o que vai gerar em reais em torno de 2,76 reais animal dia. E nesse rebanho de 100 vacas durante o ano, esse produtor está tendo uma perda de mais de 100 mil reais. E aí a gente realmente vai entender que o processamento dos grãos da silagem, e nós temos um cuidado, um monitoramento durante a lavoura, é de extrema importância e impacta na produção e na composição, na qualidade desse leite e financeiramente para o produtor. Então, sendo assim, a gente tem que entender que todas as fases de produção da silagem são importantes, todas as fases existem perdas e o nosso objetivo é minimizar essas perdas. Nós vimos que o ponto de corte é fundamental, porque é lá que a gente vai ter o nosso teor de amido, a nossa produção de massa. Tamanho de partículas é muito importante, porque nós precisamos ter uma boa ruminação dos animais, nós precisamos compactar bem essa silagem no silo, e o processamento de grãos aqui, que foi o nosso ponto de discussão aqui dessa noite. Ele afeta o amido fecal, ele afeta a produção, composição do leite e traz um impacto financeiro grande para o produtor. E aí fica o recado, é na colheita que ainda é possível de fazer ajustes. Se eu não fizer esses ajustes de processamento de grãos e tamanho de partículas na colheita, o processamento de grãos eu não consigo arrumar depois. Então, monitoramento e capricho são essas duas palavras que a gente deixa aí para a gente fazer a nossa discussão e abertura para as perguntas, né? Então, vou agradecer e depois a gente fala um pouquinho das redes sociais. Então, tá aí meus contatos e fiquem à vontade para entrar em contato comigo e vamos para as perguntas. Muito obrigada. Ok, Marion. Show de bola.
Meus parabéns, não poderia ser melhor, tá? Para mim, foi uma satisfação ver você falar, um orgulho para mim, sinceramente, aqui publicamente, porque a tua capacidade de gestão, de ver a gestão da produção de silagem, isso é muito importante, né? E o reflexo que dá isso, nos teus últimos slides, tu mostrou isso. Um rebanho de 100 animais, R$100 mil ao ano. Será que com R$100 mil não se consegue pagar uma consultoria, né? Exatamente. Exatamente. Então, para que os produtores, os técnicos verem o quanto é importante a presença de uma consultoria, porque essa consultoria traz a pesquisa juntamente com o técnico, juntamente com nossos produtores, né? E cada vez mais a bovinocultura ela está se profissionalizando, então isso é fundamental, tá? E eu digo mais, a consultoria ela não fica só no meio dos grandes, ela fica também nos pequenos, tá? O pequeno também pode ter uma margem maior. Eu digo, um rebanho de 100 vacas, de 50 vacas, você pode ter uma economia aí de R$50 mil num processamento, né? E o pequeno produtor, com uma máquina tratorizada, ele consegue ter uma qualidade da mesma forma que quem processou a silagem com uma automotriz, tá? Marion, surgiu algumas perguntas aqui, eu gostaria de agradecer a quem fez, vou citar aqui. O Eduardo Diniz, ele pergunta, tem algum método prático para pequeno produtor que possa ser feito a campo para a gente ter uma base sobre o KPS? Sim, é o método do copo. Então, esse copo, ele não precisa ser especificamente aquele copo que eu mostrei. Ele pode ser uma garrafa PET, um recipiente de 1 litro. Então, é importante sempre no momento da colheita. Na hora que está sendo feita a colheita, eu vou pegar esse recipiente de 1 litro, eu vou encher de silagem, vou colocar numa superfície e vou contar quantos grãos inteiros e metade desses grãos tem. Para ser considerado ótimo, tem que ser menos de 2 grãos inteiros ou metade desses grãos. Para ser considerado bom, de 2 a 4 grãos inteiros ou metade. E aí, acima de 4 grãos inteiros já é considerado ruim. Então, essa técnica ela pode ser usada tanto para grandes produtores, como também para pequenos produtores. Essa recomendação é padrão, seja para pequenos ou para grandes produtores, e é uma maneira bem prática, ela tem uma boa correlação com o KPS, e a gente indica para ser feito. É um bom monitoramento no momento da colheita. E assim, se tá com mais de 4 grãos inteiros, para tudo e revisa. Revisa a máquina, revisa a velocidade, faz tudo o que deve ser feito. Para e tenta fazer com que esse processamento melhore. Marião, só por curiosidade, que tempo mais ou menos uma pessoa consegue fazer essa avaliação aí? Porque vai lá para o campo, faz a coleta, leva para uma mesa, ou às vezes mesmo do campo, né, na caçamba, em cima do capô do carro, é rápido de fazer. Quanto tempo leva mais ou menos assim, uma pessoa para fazer essa avaliação? Rapidinho, 5 minutos. É só para você contar os grãos ali, 5, 10 minutos. É fundamental, é bem rapidinho para fazer essa avaliação. Pode ser no capô do carro, pode ser em qualquer superfície. Mas é interessante que seja feito com frequência também. Não adianta eu fazer só no início e depois esquecer. Eu tenho que fazer com uma certa frequência. Então, isso aí a gente tem que estar sempre atento, né? Porque tu falou da automotriz, as empresas, quando é época de silagem, o negócio pega. Os caras trabalham, às vezes, 24 horas, só trocam a equipe e a máquina quase não para, né? Então, eles querem fazer para render dinheiro. Da mesma forma, eu vejo, às vezes, no pequeno produtor, porque nós temos as patrulhas rurais, né? Porque tem que atender, às vezes, vários pequenos produtores. Então, às vezes, há uma demanda grande e que não possibilita um processamento adequado. E isso reflete, obviamente, depois nessa produção de leite. Não, e, professor, a gente já teve casos aqui na região que o produtor parou tudo e falou para o prestador de serviço, vamos alinhar essa máquina.
e não tinha jeito, o produtor falou, tchau, prestador de serviço, eu vou pegar outro, para tudo e não precisa mais fazer. Já tivemos casos nesse extremo, para tudo pelo processamento dos grãos. Mas é isso aí, né? Profissionalismo tem que ser assim, né? Marião, tem uma outra pergunta aqui sobre Snap Lage, assim, da Natália. Natália, semana que vem vai ter uma palestra do Tiago, e ele vai detonar esse assunto aí. Então, eu peço para você assistir a palestra com o Tiago semana que vem, na próxima quarta-feira, e aí você repete essa palestra, a pergunta, por favor. Outra pergunta aqui, Marion, do Matheus Ribeiro, excesso de amido, tu tem verificado influência na reprodução dos animais? Esse excesso de amido? Essa é... assim, eu não sou especialista em nutrição animal, mas o que a gente sempre vê que nós não temos que deixar sempre os teores de amido extremamente bem adequados com as exigências dos animais. Nós não podemos ter excessos de nutrientes, porque todo excesso não é benéfico. Então, o que a gente sempre fala é fazer a dieta com os nutrientes de acordo com a exigência daqueles animais que nós estamos formulando. Então, nunca você ter excesso, porque com certeza alguns problemas a gente vai ter. Nunca o excesso é benéfico. Uhum. Do Lucas Lemos de Souza, sobre inoculante, Marion. Aqui na região sempre se fala muito sobre inoculante, né? Adicionarmos ou não inoculante. Em que momento acho que tu recomendaria a adição de inoculante em silagem de milho planta inteira? E aí eu gostaria também que você fizesse, aproveitar isso aqui, o gancho, fazer uma comparação com silagem de milho safra, colhida no cedo, lá até Natal, aí Ano Novo, e o milho safrinha, que vem depois do soja. Em termos de qualidade, poderia comentar um pouco sobre isso, por favor? Uhum. O que reflete essa qualidade de milho safra, milho safrinha, lá depois no tanque do leite? Assim, essa pergunta do inoculante, ela vem sempre. A gente sempre espera ela em todas as palestras. Bom, assim, inoculante. Vamos falar sobre inoculante na silagem de milho planta inteira. Nós comentamos que a planta de milho, ela é considerada uma planta padrão para fermentação. Por quê? Porque ela tem uma quantidade adequada de carboidratos solúveis, ela tem um baixo poder tampão, então o pH consegue reduzir rapidamente, e também nós temos um teor de matéria seca adequado. Em pesquisas, a gente vê muita divergência em relação à utilização do inoculante na silagem de milho planta inteira. Que a gente diz que o produtor ele deve se preocupar mais em utilizar de ferramentas, de você fazer uma silagem no ponto, você fazer uma boa vedação e fazer mais o feijão com arroz, e depois o inoculante pode ser uma alternativa, mas não usar esse inoculante para corrigir problemas. Ele não vai solucionar os problemas de má fermentação por uma má compactação, por exemplo. Então, na silagem de milho, talvez ele pode auxiliar, mas assim, de uma maneira geral, a utilização do inoculante não agrega tanto quanto em outros tipos de silagem, uma leguminosa, por exemplo, ou em grão úmido, na silagem planta inteira, ele não agrega tanto, igual outros pontos, né? E aí, professor, respondendo a outra pergunta, aqui na região, nós temos a silagem safra, que a gente diz que é a época preferencial nossa, a partir aí de 20 de setembro, e a safrinha, como o professor comentou, final de dezembro e janeiro. E com certeza, aqui na nossa região, sim, tem grande diferença em qualidade. Silagens safras têm maior qualidade e maior produção de massa em relação às silagens safrinhas.
Então, aqui a gente diz, produtor de leite, capricha na silagem safra. Capricha nesse momento, porque é essa silagem que você vai usar no decorrer do ano, ou até ficar um ano e meio na propriedade e vai usar todos os dias. Então, sim, tem diferença, silagem em safra, melhor, com mais produção e mais qualidade, desde que nos mesmos parâmetros e tal, né? A silagem em safra vai ser melhor do que a safrinha. Joia, Marion, outra perguntinha aqui. Com relação a micotoxinas, o que tu tem visto a campo? O Cleiton da Silva Camargo pergunta. Tem muito problema com micotoxina? O que tem utilizado para resolver isso no coxo? Então, assim, aqui na nossa região, foi feito um levantamento pelo professor Patrick, meu orientador, há alguns anos atrás, e o que foi verificado nesse trabalho deles? Que na nossa região, todas as silagens de milho, em diferentes níveis, elas tinham problema com zearalenona. Por quê? Porque a zearalenona é uma micotoxina que ela vem do campo. E se você pensar em Castro é uma região que durante o dia tem sol, está calor, e durante a noite, as noites são frias e úmidas, o que é ótimo para esse tipo de micotoxina. Então, todas as silagens aqui da nossa região estavam tendo algum problema em relação a isso. Então, a gente não tem, nesse sentido, não tem muito o que fazer nessas silagens, né? A gente procura sempre estar fazendo todo o manejo da melhor forma para tentar reduzir. E tem outro ponto que aqui os produtores têm utilizado bastante fungicidas. A gente ainda não sabe muito claro a ligação que o fungicida vai ter com a parte das micotoxinas e o que vai gerar lá na silagem. Mas os produtores têm utilizado muito a parte de fungicidas e minimizando a doença como um todo das plantas de milho e também escolhendo os híbridos que sejam menos suscetíveis a algumas doenças específicas. Mas aqui o nosso principal problema é a zeara e a gente tenta fazer todo o manejo da melhor forma possível para tentar minimizar, porque a gente sabe que teores elevados de zearalenona causam problemas reprodutivos nos animais, né? Uhum. Ótimo, Marion. O Giovanni Mensch, tá? Ele pergunta aqui qual o tamanho de corte das partículas você recomendaria? Tá, então um padrão aí. Tá, como a gente falou, existe o tamanho de partículas pela peneira Penn State, né? Mas pela literatura, o que a gente diz o tamanho teórico de cortes para regulagem, a gente trabalha com máquina tratorizada em torno de 10 a 13 milímetros e uma máquina automotriz, como a gente viu que tem o cracker, que tem a possibilidade de estar quebrando melhor o grão, aí trabalha em torno de 19 milímetros, tamanho teórico de partículas. Mas sempre procurar no momento da colheita ajustar pela Penn State e ficar atento se você vai retirar com a fresa e vai colocar no vagão para fazer uma TMR, que esses dois processos, eles também reduzem o tamanho de partículas. Então, esses são esses pontos que tem que prestar atenção. Uhum. O Flávio Verardo, ele pergunta aqui, existe algum produto que possa ser utilizado na alimentação, na dieta, quando se observa grãos inteiros nas fezes, para ajudar a digeri-lo? Então, a gente sabe que tem alguns produtos que têm amilase, mas eu não tenho trabalhado com eles e não tenho resultados de pesquisa referente a isso, mas a gente sabe que hoje existem sim alguns produtos que eles podem ajudar. Outro ponto que pode ajudar, que a gente sabe, assim, que quanto mais tempo essa silagem ficar fermentando, desde que bem conservada, ele aumenta a digestibilidade do amido. Uma das ferramentas também no silo que eu posso usar se ocorreu de ter bastante grãos inteiros é deixar essa silagem mais tempo fermentando, que a digestibilidade do amido vai aumentar. Então, pode ser uma das alternativas. E aí tem esses produtos com
com amilase, mas eu não tenho resultados de pesquisa específico em relação a isso, mas existem esses produtos que podem auxiliar aí no aproveitamento do amido, mas esse tempo de conservação, isso sim, isso realmente tem influência na digestibilidade do amido. E assim, né, Marião, é melhor prevenir do que remediar. Então, lá no processo do corte, você já avalia facilmente o KPS e não precisa remediar com algum produto, com algum aditivo externo caro que você tem que incorporar no sistema, né? Exatamente. É mais fácil você trabalhar antes com essa observação, essa gestão de colheita, como você mostrou, ela é bastante importante. E é muito mais barato, né? Porque é muito, isso mesmo, muito mais barato. Não, se não tem custo nenhum, tem o custo do teu tempo, mas isso é irrisório em relação aos benefícios que vai ter. Sem dúvida. O Alexandre Ramos pergunta aqui a tua experiência com consórcio de milho, silagem com braquiária, pode agregar ao sistema de produção alguma coisa? O que tu tem observado aí a campo? Tem enrolado esse consórcio de milho e braquiária na sequência, usando braquiária? Então, aqui na nossa região, a gente diz que é uma região mais fria. Os produtores não utilizam esse consórcio de milho com braquiária. A gente sabe que nas regiões que a gente diz aqui mais sul de São Paulo, até aqui Arapoti, aqui no Paraná, e regiões mais para cima, tem utilizado esse tipo de consórcio. A Embrapa tem um trabalho muito grande em cima desses sistemas, mas aqui nas nossas consultorias, a gente não tem trabalhado com esse tipo de consórcio, mas pela literatura e pelos dados da Embrapa, ele é eficiente, mas eu não tenho trabalhado com isso, não. Uhum. Porque aqui na nossa região é uma região mais fria, né? Tá. O Éder Frost, ele pergunta aqui sobre silagem de espiga. Éder, nós vamos conversar na próxima quarta-feira com o Thiago. Tá? Eu peço que você nos assista na próxima quarta-feira. Vamos ter muitas perguntas aqui ainda, então eu combinei com a Marião não se estender muito. Então, eu peço que você assista a palestra da semana que vem, por favor, Éder. E obrigado pela tua pergunta. O Wanderson Rabelo, uma estimativa de tempo de conservação, pensando no aproveitamento do grão pelo animal. 120 dias, ela fechada, é o suficiente, Marião? Assim, a gente sabe pelos dados de literatura que quanto mais tempo essa silagem ficar fermentando, a digestibilidade do amido vai aumentando. Porém, a digestibilidade do amido, as diferenças são mais expressivas nos primeiros 30, 40 dias, que nós temos um aumento mais expressivo da digestibilidade. Mas, sim, até 500 dias que tem na literatura, a digestibilidade do amido continua aumentando, mas de uma maneira menor. Então, as digestibilidades mais expressivas são em torno de 30, 40, 60 dias aí que essa digestibilidade aumenta de uma maneira mais expressiva. Mas com 120 dias, ele vai aumentando de uma maneira gradual, mas não tão expressiva. Uhum. Marião, com relação à conservação, uma pergunta minha aqui hoje, o que você tem visto em termos de vedação, lona, em termos de tecnologia de lona, o que o pessoal tem utilizado hoje que tu acha que vale a pena, que tem um reflexo significativo em termos de conservação do produto silagem? Perdas, menores perdas, o que tu tem visto aí a nível de campo? Então, o que a gente tem visto no campo? Antigamente, a gente usava a lona e a lona preta e branca, por exemplo, até a lona preta, mas a grande maioria usava a lona preta e branca, e aí colocava a terra por cima, né? E de alguns anos para cá, a gente tem visto os filmes de barreira de oxigênio, que são os underlayer, que a gente coloca em contato com a silagem embaixo da lona, e eles têm um custo um pouquinho elevado, mas os benefícios que eles trazem para conservação, para não deterioração da silagem, tem valido a pena. Então, é uma película que vai entre a silagem e a lona. E tem outro ponto também, que a gente tem visto aquelas mantas que vão em cima, eles também têm sido bem efetivos, porque elas são excelentes para problemas com
cachorro, o animal que escapa. Então, eles fazem essa proteção mecânica aí da silagem, que tem sido bem efetivo também contra furos e maior preservação da qualidade de vedação, professor. Uhum. Vamos para a última pergunta, já estamos cansados aí, né? Você, principalmente. Do Flávio Vinícius Figueiredo Macedo. Qual a altura de corte da planta você está recomendando? 30, 40 centímetros? Aí é uma sugestão que ele colocou aqui. O que tem que ser utilizado hoje? Colhe o máximo ou levanta um pouco a máquina? O que tem que ser avançado em termos de qualidade aí dos híbridos? Em termos de altura de corte? Aí que vem aquela famosa resposta. Depende. Opa! Depende muito do que o produtor precisa. Tem dados da literatura comparando uma silagem colhida com corte à altura de 20 e com corte à altura de 60. Qual é a grande diferença? Quando eu estou colhendo com o corte normal, que a gente diz que é o corte de 20, ele vai ter maior produção do que aquela silagem que foi cortada mais alto, com corte de 60. Só que a silagem que foi cortada mais alto, ela vai ter maior qualidade do que a silagem que foi cortada mais baixo. E aí, no final, quando eu calculo o leite, produção versus amido, ela acaba que fica se igualando. Então, se eu sou um produtor que tem dificuldade diária, que aqui é mais a nossa realidade, os produtores têm muitos animais para alimentar e uma área não tão grande. Se eu sou um produtor que é nessa situação que eu preciso produzir muita comida, eu vou cortar a 20 na altura normal e otimizar a produção também com uma boa qualidade. Mas se eu sou um produtor que eu tenho uma área disponível, que eu posso perder esses 40 centímetros e deixar no campo de produção e melhorar a minha qualidade, eu posso cortar um pouco mais alto e ter um teor de amido maior na minha silagem. Mas eu acho que a grande maioria, a grande realidade dos produtores precisa otimizar a produção e qualidade. Joia. Marion, mais uma, que eu achei interessante aqui, a Nadiene Versa, desculpa, colocou para nós. Tu poderia, o teu trabalho no campo, o que tu tem visto melhor em termos de qualidade de silagem com relação a tipos de silos? Silos trincheira com concreto, só na terra, ou silo superfície? O que tu pode falar para nós dos tipos de silos hoje, por favor? Se a gente for fazer um comparativo entre um silo trincheira com um silo superfície, por exemplo, o silo trincheira, ele geralmente consegue uma melhor compactação do que o silo superfície e, na maioria das vezes, ele tem uma melhor qualidade do que o silo trincheira, uma melhor qualidade do que o silo superfície, justamente por essa melhor compactação. Que no silo superfície a gente tem uma dificuldade maior para fazer toda a compactação com o trator. Então, a gente tem visto qualidades melhores nos silos trincheira e silos trincheira de concreto, e não com a silagem direto em contato com a terra. A gente sabe que pode ter alguns problemas de contaminação quando tem a silagem direto em contato com a terra. A gente vê que as perdas por camada deteriorada grande nas silagens em silos trincheiras são menores do que as perdas por camada deteriorada grande do que nos silos superfícies. A gente observa que nos silos superfícies tem uma maior camada deteriorada nas extremidades, e também no silo superfície ele tem uma maior área de contato com o oxigênio, né? Porque ele não tem as paredes, mas a gente sabe que o silo trincheira, principalmente de concreto, exige um investimento financeiro para fazer toda a estrutura, mas a gente tem visto que as perdas têm sido menores, principalmente em relação à camada deteriorada em silos trincheiras do que em silos superfícies. Mas isso não quer dizer que eu não posso produzir uma silagem de qualidade em silos superfícies. Nós estamos falando em média, em valores médios e dados
que a gente tem acompanhado em todas as consultorias a campo que a gente tem visto. Marion, é isso aí. Muito obrigado. Para mim foi uma satisfação rever você e te parabenizar pela tua palestra. Tá? Agradecer quem esteve aí conosco. Nós tivemos a participação aí de 200 pessoas, chegamos a 204 pessoas. Isso é muito importante para nós como universidade. Isso mostra que a universidade não está parada, né? A Universidade Tecnológica Federal do Paraná não está parada, ela está trabalhando, os grupos PETs estão trabalhando, fazendo o seu trabalho, principalmente um trabalho de extensão, principalmente aqui falando da bovinocultura de leite. Então, eu gostaria de te agradecer, te parabenizar mais uma vez e dar uma última fala aí para encerramento. Aí depois eu tenho mais uns recadinhos para o pessoal. Então, professor, eu gostaria de agradecer o convite. Como você falou publicamente, que eu fui uma das primeiras orientadas, eu também quero agradecer publicamente. O professor foi meu primeiro orientador e foi no meu primeiro mês de faculdade. Eu tinha aí 17 para 18 anos, e o que o professor me ensinou em relação à disciplina, dedicação, principalmente disciplina de horário, isso foi muito fundamental no decorrer de toda a minha graduação e agora da minha parte profissional. Então, eu também quero fazer esse agradecimento publicamente, porque isso foi realmente fundamental para toda a minha trajetória aí na zootecnia. Agradeço muito o convite, agradeço a toda a dedicação do Grupo PET, que eu sei que por trás disso tem muito trabalho. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, uma véspera de feriado, 9h30 da noite. Convido a todos para me seguir nas redes sociais. Então, meu Instagram está aparecendo aí para vocês, é Marion com y.msdc.consultoria. Nós trabalhamos com consultoria aqui na região dos Campos Gerais, no Paraná, e fazemos consultoria em todo o Brasil também, consultoria para produtores, cooperativas, empresas. E estamos à disposição nas redes sociais, quem tiver mais alguma dúvida, sempre estou postando alguma coisa interessante, alguma coisa técnica nas redes sociais, e deixo o meu agradecimento e meu muito obrigado por todo esse marco, professor, que você fez na minha carreira. Muito obrigada. Valeu, Marion. Na verdade, é a nossa obrigação, né, como formador, como professor. Então, essa é o nosso trabalho. Né, o que vocês conquistam para frente é o mérito, né, de vocês mesmos, pela capacidade que vocês têm de aprender, de esforço, de se capacitar, tá? Mas agradeço aí as tuas palavras e fico feliz também de ter contribuído para a tua formação, e vou te dizer que isso, para mim, é uma satisfação muito grande, muito melhor do que um artigo publicado. Embora a universidade nos cobra produção científica, mas eu acho que colocar para a comunidade civil bons profissionais é o mais importante, tá? E sempre atrelar essa pesquisa ao campo também é fundamental. Muito obrigado, grande abraço. Para você que está aí ainda, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe nosso canal, dá um ok ali se você curtiu a palestra da Marion. Tá rolando também nas redes sociais, no Instagram, vai ter um sorteio do livro do Compost Bar, que o Flávio Damasceno nos doou, então compartilhe lá, tem umas regrinhas para vocês cumprirem, tá ok? Agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham gostado. Convido vocês também para a próxima quarta-feira, o professor Tiago Bernardes, ele é professor da UFLA, Departamento de Zootecnia, que vai falar sobre bases para a produção e uso de silagem de espigas para vacas em lactação. Próxima quarta-feira nos encontramos de novo. Eu peço que você compartilhe. Nós estamos fazendo um grupo de WhatsApp com os inscritos, tá? Quem colocou lá, vamos fazer um grupo de WhatsApp para facilitar a divulgação, além das redes sociais, nós passar a divulgação para os nossos grupos, para os nossos outros contatos que nós tivemos, tá bom? Tá ok? Um abraço para vocês, muito obrigado. Até mais.